Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro do nosso curso de ADS, e especificamente numa disciplina chamada Projeto Orientado a Objeto. Eu trabalho, acredito que já trabalhei com alguns de vocês, uma disciplina chamada Programação Orientada a Objeto. E essa é uma disciplina chamada Projeto Orientado a Objeto. Qual é a diferença entre Programação Orientada a Objeto e Projeto Orientado a Objeto? Então, o projeto vem antes da programação. Quando nós falamos em projeto, nós vamos planejar, pensar em como construir um software. E quando estamos falando em programação orientada a objeto, nós já estamos praticamente construindo um software. Então, nesta disciplina, vamos trabalhar a parte de projeto orientado a objeto. E para a gente trabalhar com um projeto orientado a objeto, é necessário que a gente tenha alguns conhecimentos, que a gente tenha uma noção. Primeiro, entender por que projetar. Por que é que se projeta um software? Por que é que se projeta alguma coisa? Não somente software. Por que a gente projeta uma casa? Por que se um engenheiro projeta um viaduto? Por que um engenheiro mecânico projeta um avião, um navio? Por que se faz projeto? Qual é a necessidade? Qual é o objetivo de se fazer projeto? Por que é que eu faço? E se eu não fizer um projeto, professor, o que acontece? Quais são as consequências de eu iniciar um trabalho qualquer sem fazer algum projeto? Então nós vamos, à medida do possível, que a gente vai desenvolvendo a disciplina, nós vamos percebendo isso. Então a gente vai discutindo alguns assuntos, consequências de não se projetar, vantagens de não se projetar, se é que existe alguma vantagem que a gente pode dizer, de não se projetar um software, E como é que nós vamos fazer isso? Bom, as nossas aulas vão ser explicativas, eu vou explicar, nós vamos discutir muito, eu vou dar um tempo para que vocês façam questionamento, aliás, os questionamentos que vocês tiverem, vocês podem ir mandando para a gente. Conforme eu vou falando na disciplina, conforme nós vamos discutindo e passando o conteúdo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade de entendimento sobre o que está sendo falado, sobre o que está sendo apresentado, pode mandar as mensagens na hora. Então eu vou receber na hora e a gente vai esclarecendo as dúvidas, ok? Então, tendo dúvida, só mandar para a gente que a gente vai falando. Caso eu não responda a sua pergunta, ou é porque ela está um pouco fora do contexto, ou é porque não vai dar tempo de responder aqui, ela envolve outros conhecimentos, Então aí a gente discute isso depois num fórum, pode me mandar um e-mail, eu explico melhor, tá? Mas as dúvidas do momento pode mandar que a gente vai esclarecendo, tá bom? Bom, pessoal, então antes da gente começar entender essa parte de projeto, eu queria fazer uns trabalhos. Dá para jogar no notebook para mim? Joga lá. Bom, deixa eu jogar aqui. Peraí, quem não jogou foi eu. Beleza. Apareceu lá? Isso. Bom, documentar e projetar. Por que se documenta um software? Por que se projeta um software? O desenvolvimento do software ao passar dos anos foram aumentando as dificuldades, a complexidade dos softwares. Então, antigamente, para se fazer um software, dependendo das necessidades, os requisitos que eram da época, eles não tinham a mesma complexidade que tem hoje. Então, antigamente, não se falava jamais num software para telefone. Isso era coisa do outro mundo, Hoje, software para rodar num telefone é a coisa mais comum do mundo, tem para todo lado, Antigamente, desenvolver aplicações para funcionar na web era algo assim um pouco quase que utopia, Então era coisa extremamente complexa se pensar numa aplicação, por exemplo, que funcionasse dentro de uma rede, de uma web. Então a complexidade do software foi aumentando. Então a necessidade de se documentar e projetar um software se faz necessário. Para você manter um trabalho colaborativo, você trabalha numa empresa, é necessário que esse software, todas as pessoas ou todos da equipe de trabalho tenham conhecimento do que se está fazendo, tenha conhecimento do que se quer fazer, tenha conhecimento do que está definido no projeto. Então a parte colaborativa, onde toda a empresa, toda a equipe, todas as pessoas que compõem uma equipe
de desenvolvimento, desde do ciclo de vida, primeira fase do ciclo de vida até a última, todos da equipe, todos funcionários envolvidos em desenvolvimento de sistema, precisam conhecer, têm que conhecer. Mesmo porque, se você está trabalhando num projeto e, por alguma razão, você sai da empresa ou tira férias, alguém precisa saber como proceder para implementar, para corrigir, para fazer alterações em determinados trechos de códigos. Então, a necessidade da documentação para uma equipe de trabalho, não é? Pede-se também a necessidade de ter um histórico do que é que foi feito no sistema, a evolução desse sistema. Nós começamos com um módulo simples, hoje nós temos um módulo extremamente desenvolvido, rodando na internet, rodando em dispositivos mobile, né? Então é necessário ter um histórico para acompanhar a evolução do sistema, o que foi feito, né? E, consequentemente, a maturidade da corporação, da corporativa, né? A empresa está se desenvolvendo, a equipe está se desenvolvendo, está criando experiência em cima de trabalhos, de documentos, de projetos, né? A manutenção do sistema é fundamental hoje para você ter um sistema onde a manutenção seja, digamos assim, fácil de se fazer. É extremamente necessário manter a documentação do seu projeto. É baseado nessa documentação, nesse projeto, que futuras implementações baseadas em manutenções corretivas ou novas implementações são baseadas em documentações, em artefatos que compõem a documentação. Então é muito importante manter projetos e documentação do nosso sistema. Já chegou um questionamento aqui para a gente. O aluno Eduardo está perguntando se há diferença entre projeto de software e projeto de sistema. Olha, hoje o termo sistema e software são praticamente sinônimos, digamos assim, dentro da nossa área, né? Mas existe uma disciplina dentro da engenharia de software que fala lá entre engenharia de sistemas e engenharia de software. Quando nós falamos de sistemas, né, nós estamos falando de algum sistema, não necessariamente de software, né? Sistemas são processos ou procedimentos que acontecem em algum lugar que por alguma razão ele é padronizado. Então foi criado um sistema, por exemplo, um sistema econômico, o sistema político, o sistema de matrículas de uma instituição. Então, sistemas são alguns processos, né, definidos no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos análise de sistema, engenharia de sistemas, é alguém que está estudando um determinado sistema para melhorar, ou para mudar, ou para criar um novo sistema, independente do que seja. Quando estamos falando em análise de sistema ou engenharia de software, engenharia de software, estamos falando especificamente do software, né? Então aí nós vamos usar termos e procedimentos, metodologias voltadas ao desenvolvimento de software. Então o sistema é algo um pouco mais genérico. Pode ser não necessariamente um software, pode ser um sistema qualquer do nosso mundo real. Quando nós falamos de sistema de software, estamos fechando isso. Mas dentro da área da computação, a gente usa muito o termo sistemas, mas porque nós já estamos dentro do contexto de software. Então entendemos que sistema e o software, dentro desse contexto, a gente pode considerar sinônimos. Mas se nós darmos uma olhada assim mais macro, vamos pensar que sistema é algo genérico, né? Não necessariamente um software. E software, sim, é algo específico para computador. Essa é a diferença básica que acontece. Dentro do nosso contexto, a gente entende, acaba sendo a mesma coisa. Tá bom? Bom, então para a gente, voltando aqui, pode voltar para o notebook? Para a gente entender, então, um pouco mais, né? Deixa eu só tomar uma aguinha, tá, pessoal? Quando ficar quietinho, é porque eu estou tomando água, porque seca a goela. Beleza. A importância de um projeto. Pessoal, quando alguém vai construir algo, seja ele o que for, uma casa, um prédio, um avião, um navio, né? Um produto, uma ponte, enfim, qualquer coisa que se vá construir, é necessário primeiro planejar, projetar antes de executar. Imagina então, se você construísse uma casa sem nenhum projeto, sem um planejamento. Simplesmente você construiria uma casa, levantaria as paredes,
cobria, colocava a telha e pronto, está o produto final. Bom, professor, então é prova de que sem projetar é possível construir. Mas ninguém disse que isso é impossível. É possível sim. A diferença entre você projetar e construir e somente construir é a qualidade do produto final. A possibilidade de você dar manutenção nesse produto final. Quando se tem um projeto, o custo é menor. Por quê? Imagina então você construindo uma casa sem projeto nenhum e você foi lá e construiu a casa dos seus sonhos, né? Você mesmo, não vou pagar projetista, nem engenheiro para projetar, porque isso é muito caro. O dinheiro que eu vou gastar para se projetar, eu vou comprar materiais necessários e vou construir a minha casa. Muito bem, você faz isso. Você fez, você tem a sua casa e o produto final está lá e está te servindo. Alguns anos depois, né, você fala, poxa vida, eu vou aumentar a minha casa e vou colocar uma janela aqui e tal. Aí, de repente, você vai lá e mete a marreta na parede da sua casa e descobre que ali tem um cano d'água e você furou ele. Ou seja, para você dar manutenção em algo que você não conhece, você corre o risco de tornar o procedimento de manutenção mais caro do que se você já tivesse um projeto em mãos, sabendo o lugar exato onde eu poderia bater o martelo, quebrar uma parede, pregar um prego, enfim. Né? Então, quando eu tenho um projeto, o meu custo de manutenção futuro é menor. Em se tratando de software, isso é muito comum. Quando se faz um projeto, constrói um software sem planejar, sem projeto, sem documentação, quando alguém, por alguma razão, precisa mudar esse software por variáveis externas, como legislação, mudança de alguma característica do produto, enfim, e você tem que mudar esse sistema, quando você for fazer essa alteração, se eu não souber aonde eu vou fazer essa alteração e se esta alteração aqui vai influenciar em outros módulos do meu sistema, se eu não souber isso, eu corro o risco de achar que eu levaria lá 3 dias para fazer uma alteração no sistema e levar uma semana ou até 2. Né? Ou provocar erros que você não vai conseguir talvez descobrir no exato momento que você está fazendo a alteração. E por consequência disso, o teu sistema vai para o cliente e esse erro vai aparecer 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 meses depois. Por quê? Eu não sei se essa alteração que eu estou fazendo no meu sistema aqui é no lugar correto ou se alguém também depende disso que eu estou mudando. Então, a importância do projeto em qualquer âmbito, seja ele na construção civil, mecânica ou de software, tem a sua importância extremamente guardada. É importante sempre lembrarmos que tudo que eu vou fazer é necessário se projetar. Tá? Deixa eu ver, chegou uma pergunta para mim aqui. Não fala de onde é, tá? A documentação realmente é muito importante, mas se perder muito tempo para se realizar, quais são as métricas para acompanhar o projeto para não encarecer muito o projeto? Olha, é aquela história. Hoje existe... deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Existe muita discussão. Ah, mas eu não vou projetar isso daqui desta maneira, porque nós sabemos, a literatura, os estudos e a experiência nos diz que o ciclo de vida de um software, o percentual de trabalho, o maior percentual de trabalho foca na parte de análise e projeto, que é na parte de planejamento e projeção do sistema. Então, a maior parte do tempo na construção de um software é dedicada para a parte de análise, de projeto, de estudo, de tudo aquilo que a gente conhece. Então, algumas empresas, o que elas falam? Não, eu não vou fazer isso daqui, ou vou fazer parte disso daqui, um pedaço só, daquilo que eu considero extremamente mais importante e relevante para o meu software, e vou direto para a implementação. Aí você fala assim, professor, mas... isto é certo? Olha, eu tenho um ponto de vista muito bem definido nisso, né? Eu acho que a ciência está aí para nos ensinar, mostrar caminhos corretos para se construir, mas a experiência diz muito também a respeito disso. Né? Então, se você não projeta bem o teu software, você vai ter problema. Se eu projetar somente o necessário, que você julga o necessário, só o documento aqui, somente aquela parte necessária, né?
Então é importante que toda a equipe, todos os envolvidos tenham essa consciência, que existe uma documentação. E existem hoje várias metodologias, várias maneiras de se gerenciar um sistema. Então vocês têm os sistemas, por exemplo, nós temos o RUP, que é uma metodologia extremamente apurada para um sistema extremamente grande. Aí você fala, poxa, professor, mas para mim, para o meu sistema, para a minha empresa, isso é muita coisa. Mas nós temos o Scrum, por exemplo, né? As metodologias XP, que são extremamente rápidas, voltadas ao produto final. Mas isso não significa que não existe uma documentação. Isso não significa que não existe também um projeto, um planejamento. Existe sim, dentro de uma metodologia, dando importância a atos e fatos e artefatos relevantes para o sistema. Mas existe. E aí dentro de cada metodologia existem métricas importantes para você acompanhar isso. Né? A engenharia de software mostra muito isso para a gente. Né? Acho que o professor Perini, o professor Marcos vai falar muito para vocês sobre isso, sobre métricas de qualidade, como é que a gente vai acompanhar, gerenciar o projeto. Então existem sim passos para que a gente possa manter um projeto e uma documentação de sistemas bem definida, sem perder muito tempo e valorizando o produto final. Ok? Tem um uruguaiano aqui também que está me perguntando, quais ferramentas os alunos podem utilizar para a questão de projeto e documentação? Olha só, se nós observarmos o ciclo de vida de um software, então nós vamos perceber que você começa lá na fase de análise. Quais são os artefatos e documentos que você aprendeu a gerar na fase de análise? Então lá na fase de análise, com a professora de análise, ela passou para a gente tudo que tem, o que eu preciso. Eu posso usar PowerPoint, eu posso usar a Rational, eu posso usar o Asta, eu posso usar o Vision, eu posso usar o Word, eu posso usar... Então, dizer para você, pessoal, você vai usar esta ferramenta para documentar, eu estou defendendo talvez uma ferramenta específica. Mas, por exemplo, o que é que a gente normalmente... O que eu utilizo? O que a escola, o que nós, professores, utilizamos para dar aula para vocês, para modelar e documentar a parte de projeto? Eu tenho, por exemplo, o Asta, que nós vamos utilizar para fazer a documentação de projeto e parte da análise, né? Por exemplo, você pode usar um editor de texto para você criar suas regras de negócio, seus documentos de arquitetura, né? Seu documento de caso de uso. Então você tem várias ferramentas. Eu não tenho aqui como dizer, você vai usar essa ferramenta ou aquela. Eu, por experiência própria, testei várias ferramentas, baixei da internet, ferramentas visual, usei o próprio Visual Studio. Então, você vai testando as ferramentas. Agora, depende muito do que você quer documentar. Eu quero documentar a parte de projeto. O que é que você quer documentar da parte de projeto? Então, eu tenho lá o ML. Então, eu vou usar, por exemplo, o Asta, que é a ferramenta que a gente usa. Então, você vai fazer toda a parte de documentação, né, do ponto de vista de diagramas, usando o Asta. Mas, professor, e eu vou escrever isso aonde? Você pode usar o próprio Asta, que ele tem caixas de texto para você abrir e documentar. Você pode anexar um documento do Word a um diagrama de classe, um diagrama de sequência. Então você tem várias maneiras de fazer essa documentação. E aí vai depender muito da opção que você vai usar. Da tua experiência, do que você viu, do que alguém te indicou. Então é assim, sempre você vai buscar adequar a melhor ferramenta ao que você quer fazer. Né? Na parte de projeto a gente vai usar bastante o Asta, que é a parte de modelagem, o ML é o que a gente mais vai utilizar. Tá? E aí outras documentações, a gente pode utilizar editores de texto, aí, ou até o PowerPoint, por que não? Né? Eu usei uma ferramenta há algum tempo atrás também para fazer um desenho de uma arquitetura, acho que Vision, não sei se vocês conhecem, né? Da Microsoft, também interessante para você trabalhar. Né? Só que cada uma vai dar ênfase em algum momento do ciclo de vida do software. Né? Para arquitetura, para UML, para redes, né? Enfim, aí você vai usar uma ferramenta específica para aquilo que você quer fazer. Tá? No nosso caso, vamos trabalhar com Asta para fazer a modelagem da UML. Beleza? Continuando aqui no notebook. Bom, então a importância de um projeto para qualquer coisa que seja, no nosso caso específico, software, tem esses detalhes. É importante eu sempre manter uma documentação de um projeto para saber o que fazer em implementações futuras, caso eu necessite disso. Beleza? Bom,
No nosso mundo real, existe projeto para tudo. Se vocês já... nós temos aqui um projeto para fazer tal coisa. No meu bairro lá eu tenho um projeto para fazer tal coisa. A minha comunidade tem um projeto de não sei o quê. A escola minha tem um projeto. Tudo é projetado. Todo mundo põe no papel, estuda, levanta os questionamentos, fazem reuniões para discutir possibilidades, viabilidades, planejamento, quando, como, com quem. Então existe projeto para tudo. Tudo que nós imaginamos na nossa vida pessoal ou no nosso mundo aqui do dia a dia, existe planejamento e existe projeto. Né? Por que na área de software também seria diferente? Por que nessa área de desenvolvimento de sistemas seria diferente? Também é necessário termos toda a parte de projeto. É importante mantermos os princípios de construção de software. Pessoal, escrever programas em uma linguagem não significa construir um software. Tá? Eu disse isso para vocês na mesa redonda, que escrever códigos utilizando uma linguagem de programação não significa que você está construindo um software. Por quê? A parte de programação é uma parte daquele daquele ciclo de vida grandão que nós temos lá na construção de um software. Escrever um código com uma linguagem de programação é uma parte deles. Então tem gente que não gosta muito de projetar. Tem gente que não gosta muito de analisar. Tem gente que não gosta de testar software. Eu gosto de programar. O outro, não, eu não gosto de programar, eu gosto de projetar. Não, eu gosto de fazer análise, eu gosto de testar software. Agora, nós como construtores de software, por mais que você tenha uma quedinha para uma fase de ciclo de vida, porque isso sempre acontece, né? Eu gosto mais da fase de análise, professor, porque eu me identifiquei e tal, ótimo. Então você provavelmente vai ser um bom analista de sistemas. Professor, eu gostei mais da parte de projeto, eu gosto de projetar, modelar e tal. Você vai ser um bom projetista. O outro gostou de programar, então você vai ser um bom programador. O outro gostou de testar, então você vai ser um bom tester. E assim por diante. Agora, nós, que somos construtores de software, que é o que nós, professores, pregamos para vocês, que vocês têm que ter essa noção do que é construir um software, então é importante entender como se mantém e projeta um software. Mesmo que você fale, eu não vou querer ser projetista nunca, mas você sabe que existe esse projeto e você precisa ter esse projeto. E aí vocês vão aprender que existem várias maneiras de se projetar um software, várias técnicas de se fazer isso, de se manter e projetar. Mas é importante sim manter. Se tudo na vida tem projeto, por que o software seria diferente? É necessário. É o que acontece, gente, que a gente vê por aí, né? Muitos projetos que morrem antes de nascer. Professor, como assim morre antes de nascer? Ou seja, o cara começa um projeto, ele vai lá, ele conversa com o cliente, conversa com o fulano, conversa com o ciclano, já sei o que ele quer que eu faça um cadastrinho dos produtos dele e quando vir o cliente vender, ele entra no telinha, fala o produto que vendeu, ele já traz o produto na tela, né? Dá baixa no estoque e joga um dinheirinho no caixa ali, fechou, pode ser o sistema que o cara quer. Beleza, você vai lá e faz um programinha simples e morreu o assunto. Se amanhã ou depois você precisar mexer nesse sistema, foi você mesmo que fez. É um sistema simples, morreu ali. Né? Então existem casos que um projeto extremamente complexo talvez não seria adequado para aquele projeto em geral. Então é necessário escolher a abordagem correta para o projeto, né? O projeto correto. Eu não vou aplicar, por exemplo, um RUP num projeto de farmácia que eu acho que... Né? Não desfazer, não é isso, mas que é pequeno, né? Não é necessário fazer tudo aquilo, todo aquele processo. Né? Então eu vou usar um método XP lá rapidinho, documento o que é necessário, implemento o que é importante, mostro para o cliente, volto, ajusta tal. Então existem maneiras diferentes de se projetar um software com qualidade, sem ter que você perder demais tempo na parte de projeto, de análise e documentação. Né? Existem várias maneiras de se documentar, inclusive dentro do próprio código. Né? Existem maneiras de você documentar esse código, que é muito importante. Aliás, eu tenho tive um amigo meu que ele trabalhou numa empresa e ele dizia o seguinte: Márcio, lá a gente está fazendo programa. Cada linha, ou algumas linhas, né, ou trechos, métodos importantes, classes importantes, nós temos que documentar via código.
E esse código que eu fiz, quando a gente sobe ele para um servidor, vai para uma equipe que submete esse código-fonte a uma ferramenta e ela analisa todo o código-fonte. Se não existir um percentual X de comentário no código, o código é reprovado. Quer dizer, é uma maneira que a empresa também achou de forçar a documentação de um projeto, via código, por exemplo, né? Então existem várias maneiras de se fazer isso. Tem uma pergunta aqui. Tucuruí, isso mesmo. Um software sem o ciclo de projeto tem menos credibilidade? É assim, é aquilo que eu tô discutindo com vocês. O fato de repente, você não ter feito um projeto para o teu software, não necessariamente eu digo que ele não presta, né? Talvez eu estaria exagerando. Mas eu vou dizer que a qualidade dele é diferente daquele que projetou. Não tenha dúvida disso, né? Professor, mas eu não projetei nada disso aqui, mas viu, meu software está funcionando redondinho. Tudo bem. Né? Mas quem projetou, com certeza, vai ter um pouco mais de qualidade. Quando eu digo qualidade, pessoal, eu estou dizendo da seguinte forma. Se você pegar, como o professor Perini falou no ciclo de vida, né? Não. Na mesa redonda. Se ele precisar, por alguma razão, fazer uma certificação do processo de desenvolvimento de software dele, como é que ele vai apresentar uma documentação do software dele? O que você fez? Não, tá tudo aqui, eu tirei daqui, ó, tá funcionando, velho. Tá aqui, ó, pode ir lá ver se não funciona. O meu cliente tá contente. E não duvidamos disso. Né? E não se duvida disso. Mas se você precisar profissionalizar isso de uma maneira onde tem um certificado de qualidade sobre isso, você vai certificar o quê? Um código que está na tua cabeça e em lugar nenhum mais. Se você morrer, acabou. Teu software, teu cliente está lascado, porque está tudo na tua cabeça. Né? Então é necessário você ter pelo menos o mínimo de projeto. Quando nós falamos o mínimo de projeto, como é que você vai saber? Então veja bem. Tanto é que, se vocês perceberam aqui na aula atividade de hoje, eu passei uma atividade para vocês, que se eu não tivesse explicado essa aula atividade para vocês, como é que você conseguiria desenvolver essa aula atividade? Você teria que perguntar para mim, ô Márcio, o que é que você quer com isso daqui? Aí eu ia dizer para você, cara, eu precisaria do seguinte, que eu tenho aqui, eu precisaria de um negócio desse assim, assado. Você ia capturar essas informações que eu estou dizendo para você, de alguma maneira você vai documentar isso, né? Então se você tem que planejar e projetar um software, de alguma maneira você tem que escrever isso em algum lugar. Porque se eu vou lá e falo pro João ali, que é o dono da farmácia, que eu queria que você fizesse um sistema aqui para mim, para controlar o departamento de biologia aqui da minha universidade, né, na instituição, como isso já aconteceu, eu presenciei isso. Né? Um amigo meu disse que foi prestar serviço para uma instituição e eles queriam que ele fizesse um sistema para controlar um departamento de biologia lá. E envolvia alguns conceitos de biologia lá, célula, aquelas coisas lá. Né? Aí ele foi conversar com essas pessoas e essas pessoas foram dando as informações para ele. É o seguinte, aqui assim, quando eu entrar com essa forma ele tem que fazer isso, enfim. De que maneira que ele vai entender isso para programar um computador? Ele documentou da mão dele, ele escreveu num pedaço de papel e foi escrevendo lá. Um pedaço de papel lá, né? Não tinha notebook naquela época, quem tinha notebook naquela época tinha que ter muito dinheiro, né? Não é que nem hoje. Mas ele foi lá e rabiscou o papel, ele trouxe aqui na empresa, sentou no computador dele, formalizou aquilo, documentou da maneira que ele entendeu, imprimiu aquilo, voltou na empresa de novo, falou, foi isso aqui mesmo que nós discutimos? Olha, dá uma olhada aí. É isso mesmo, então você assina aqui, que você pronto, eu já tenho a primeira documentação do meu sistema, levantamento das minhas regras de negócio, meu requisito, o que tem que ser feito. Né? E aí então eu vou pegar isso aqui e vou documentando. Então, essa parte, por menor que seja, se amanhã eu apresentar o software para o cara, falar, não foi isso que eu pedi. Não, foi sim, tá aqui. Tá aqui, ó. Né? Agora, se eu for de cabeça, falar, mas você falou aquele dia que queria. Não, eu não falei. Não, você falou. Não, você não falou. Não lembro. Então, fica aquele disse que não disse. Então, a documentação, o mínimo possível, né? O mínimo. Então, você tem que ter uma documentação básica. Isso, pessoal, eu digo isso partindo do princípio que você vai ser um profissional de software, onde você vai construir um software que tenha credibilidade, como o colega disse. A credibilidade é, o que você pediu está aqui. Ah, mas não foi isso. Foi, ó. Foi, você pediu, tá aqui, ó. Mostrei, inclusive, vim aqui, desenhei, fiz umas telinhas para você, ó. Lembra aquelas telinhas? Né? Mostrei as telas lá, ó, prototipei, tá aqui. Não é isso, mas eu falei para pôr esse botão, falou, tá aqui, ó, você assinou. Então, esses documentos que nós estamos falando, muitas vezes o cara pensa assim, mas tem que fazer o diagrama de sequência, tem que fazer o diagrama de estado. Também.
Mas às vezes isso não é necessário, mas é necessário você ter pelo menos esses princípios. Você vai fazer um software simples, uma documentação simples. Vou fazer um software sofisticado, uma documentação sofisticada. Mas sempre é importante você ter essa documentação. Beleza? Januária. Bom, o aluno Gerson pergunta: qual a porcentagem de tempo leva a parte de projeto em relação ao desenvolvimento total do sistema? Então, existem algumas estimativas que falam de 50% a 60% na parte de documentação e projeto e planejamento, né? E, se não me foge a memória, o professor Perini provavelmente vai passar isso para vocês, eu acredito, né, na parte de engenharia de software, o professor Marcos vai falar isso para vocês, que existem essas divisões, mas eu acredito que de metade ou mais da metade você vai gastar uma parte de análise, projeto, planejamento, toda aquela parte. Aí você vai para a parte de implementação, a parte em torno de 20%, você vai gastar na parte de programação, mais 10% na parte de tester. Estou falando valores aqui, pessoal, que eu não tenho valores exatos. Tá? Mas com certeza a maior parte do tempo vai ser planejamento e projeto. Por isso que acontece muitas vezes do cara pular isso daí, ir lá e socar a bota e escrever código. Né? É assim, é um tiro no escuro, né? Você pode se dar bem, como você pode se dar mal. Existe a grande chance de você se dar mal. Tá? Por quê? Porque tudo vai ficar na cabeça de quem imaginou. Eu não tenho isso documentado. E aí a gente pode discutir isso daqui a noite inteira, né? As razões, as consequências de tudo isso. Deixa eu ver aqui. Santa Luzia. Chavelli, no momento do desenvolvimento do software, tendo somente a ideia principal do cliente, seria o bastante para desenvolver? Ou teríamos que documentar todo o sistema, levando em consideração que algumas pessoas não entendem de fato a... Sobe aí que eu não estou lendo o resto. Pessoal, os caras estão dormindo aqui. Deixa eu ver. Levando em consideração que algumas pessoas não entendem o fato, de fato, a documentação do software. Se você tiver somente a ideia, quem que vai construir software? É você? Se é você sozinho e ninguém mais, você vai lá e constrói e acabou. É você sozinho. Se é um freelancer, vai lá e faz e acabou. Agora, se você teve uma ideia boa, né? E esse software não se constrói da noite para o dia, e muito menos eu sozinho. Eu vou ter que ter uma equipe. Esta equipe, ela vai precisar entender o software. De que maneira? Não, mas aí, Márcio, eu chamo todo mundo numa sala, explico para todo mundo. Quando você explica para todo mundo, eu posso ter entendido de uma maneira e outro de uma outra maneira. Então, a documentação desse software é importante para você manter um nível de entendimento entre todos da equipe. É necessário, de alguma maneira, você documentar esse software. É importante, você tem que ter um documento dizendo o software Chiavelli, a função dele é essa. As funcionalidades que ele tem que ter é essa. O cliente falou que tem que ser assim. E vamos fazer assim. O tempo estimado é esse. A equipe que eu preciso é essa. Vou precisar de um fulano assim, um ciclano assim, um beltrano assim. Vamos começar. Então, quando alguém for começar o projeto, eu tenho algo um pouco palpável para começar esse projeto. Eu não posso simplesmente começar sentar um cara do meu, faz para mim um cadastro de cliente aí, para mim com esses dados aqui. Vai embora. Tá, e agora eu faço o quê? Agora você faz isso. Está saindo da onde? É algo assim, é um tiro no pé. Eu posso ter um produto de boa qualidade, não estou negando isso, eu posso até ter um produto de boa qualidade, porque eu já vi gente fazer isso e fica legal, né? Mas a questão é, quanto tempo esse software vai durar aí? Como é que você vai trabalhar nele? É você sozinho? E se você der uma caganeira em você lá e você não puder trabalhar no software, alguém vai ter que mexer. Você foi lá e tirou férias, por alguma razão você não está ali, alguém tem que dar continuidade naquele software. Como que vai ser feito isso? Até o cara sentado do seu lado, você explicar tudo, né? Então, a documentação se faz necessária, seja ela de um jeito ou de outro. Uruguaiana está perguntando, professor, quais seriam as melhores práticas para a questão de comentários no código, fonte do software? Não tem muito, assim, prática. A prática é você... É assim, quando a gente fala em documentação de código,
não significa que você tem que escrever uma linha, esta variável serve para tal coisa. Cria uma outra variável. Então, esta aqui também serve para isso. Então, existem coisas que são dispensáveis. Mas, por exemplo, um processo extremamente complexo, um processo que se comunica com um banco de dados, que recebe, faz um processo com uma impressora de nota fiscal, que faz não sei o que lá, faz uma transferência. Então, um processo um pouco complexo, documenta isso. Né? Em cima do método, por exemplo, lá você põe um comentário e lá você descreve. Existem alguns padrões, né, de documentação que você usa como cabeçalho, autor daquilo e tal. E existem umas ferramentas que lê o código-fonte e geram uma documentação. Né? Então, por exemplo, você vai lá e faz um comentário no código, num determinado padrão, o Visual Studio faz isso. Né? O C# faz isso. Se você dá lá 3 barrinhas lá em cima do método, dá 1, 2, 3, ele vai abrir, né, um espaço lá com um cabeçalho onde você vai fazer alguns comentários com algumas palavras-chave, né? E existe uma ferramenta que ele vai ler esse código seu aí, pega toda aquela documentação e gera um documentozinho PDF, um helpzinho. Então fica documentado. Então existem várias maneiras de se fazer isso aí, tá? Deixa eu ver mais aqui. Itapetinga. Professor, existe algum software que cria documentação automática à medida em que você vai desenvolvendo? Então tá aí, tá? O Visual Studio existe, se eu não me engano em Java também tem, não tenho certeza, Java, mas eu acho que tem também, né? Que mais tem? Delphi também, acho que tem, né? Mas tem sim. E existem ferramentas no mercado aí que você vai ler, procurar lá, e elas trabalham com várias linguagens. Ela lê o código-fonte e vai montando lá, beleza? Feito então? Continuando então. Baixo para cá. Bom, documentar e projetar orientado a objetos. Bom, pessoal, agora nós vamos falar especificamente de projetos, né, de sistemas orientados a objeto. Bom, foca em mim aqui. Já não vai jogar foca em mim igual o cara lá da televisão, né? Já viu, né? Foca em mim, o cara joga uma foca. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é esse projeto ou um sistema orientado a objeto. Deixa eu tomar mais água, peraí. Pessoal, para eu projetar, agora nós vamos falar de software, né? Agora nós já estamos falando de software. Para eu projetar um software orientado a objeto, para eu projetar um sistema orientado a objeto, eu preciso entender o que é um software orientado a objeto. Eu preciso entender o que é um objeto. Bom, um software, ele é composto por vários elementos dentro dele. E esses elementos, trabalhando junto, relacionado e associado, eles vão desempenhar tarefas e vai atingir o objetivo ao qual o software foi desenvolvido. Então eu costumo comparar um sistema orientado, um software orientado a objeto, da seguinte forma. Imagina você uma empresa, né? Então você tem a tua empresa lá, e a tua empresa é formada por vários elementos, né? Ou vários elementos, vários profissionais. Então eu tenho lá um contador, eu tenho uma pessoa que trabalha no departamento fiscal, eu tenho um auxiliar de contabilidade, um auxiliar financeiro, o pessoal do marketing, um vendedor, um estagiário. Eu tenho várias pessoas trabalhando dentro dessa empresa, onde cada elemento desse tem uma função dentro dessa sociedade. Eles desempenham uma tarefa específica. Cada um desempenhando uma tarefa específica vai fazer com que a empresa ande e atinja os objetivos ao qual ela foi criada. Ganhar dinheiro, vender produtos, ter lucros, enfim. Cada elemento desse, desempenhando a sua tarefa, também pode se relacionar ou se comunicar um com o outro. Porque em algum momento, em alguma tarefa que algum elemento desse vai fazer, pode ser que ele tenha dúvida ou necessite de informação que eu não tenho. Então eu vou conversar com uma outra pessoa, vou me comunicar, vou me relacionar com outras equipes para ter a informação ou solicitar serviços, né? Então existe um relacionamento entre esses membros, esses elementos, esses profissionais, para que ele consiga desempenhar a função dele. Então, por exemplo, eu fiz a matrícula do cara dentro da instituição aqui, eu sou o cara que faz a matrícula, mas não sou eu que emito o boleto. Então eu vou lá, você emite esse boleto aqui para mim?
né? Eu fiz aqui, você emite boleto. Então o cara lá é responsável. Ah, tá bom. Ele vai lá, emite o boleto, me dá e entrega pro cara. A minha função era matricular o cara na escola. Mas eu não sou do financeiro, não sou eu que vou emitir o boleto pro cara pagar. Então eu vou lá, você emite para mim? Emitiu, peguei aqui e devolvi. Então eu me relacionei com ele, pedi uma atividade, uma coisa que ele sabe fazer, ele fez para mim e eu devolvi. É assim que funciona uma empresa. Uma empresa composta de várias pessoas, de vários elementos, cada um desempenhando um papel dentro dessa empresa, esses elementos podendo se associar, conversar, se comunicar. Mas se um deles, por alguma razão, não desempenhar a função a qual lhe foi dada, em algum momento essa empresa vai parar. Vai parar porque se eu faço matrícula, entrego para o cara emitir o boleto e o cara não emite o boleto, vai fazer uma fila de gente lá querendo receber e ninguém recebe. E a coisa não vai andar. Alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que ir lá e resolver o problema. Então cada elemento de dentro desta empresa tem que desempenhar a sua função a contento para que a empresa ande. Muito bem. Quando falamos em um sistema orientado a objeto, é mais ou menos isso. O sistema, ou software, é como a empresa. Os objetos que estão dentro do software são como os elementos que compõem uma empresa, os profissionais que compõem uma empresa. Dentro desse software, eu programei objetos para desempenhar funções dentro desse software. Cada um deles desempenha uma função. E juntando todos eles trabalhando ao mesmo tempo, eu tenho que o meu software vai conseguir atingir o objetivo a qual ele foi produzido, a qual ele foi feito. Então, se eu tenho um software que vai controlar um e-commerce, né, que vai receber requisição na internet, vai passar o cartão, eu tenho um conjunto de objetos dentro deste software, onde cada um deles cuida de uma atividade de um e-commerce. Um cuida do estoque, um cuida do cadastro do cliente, um cuida de pegar os dados do cartão de crédito, outros cuida de emitir o pedido, outro faz isso. Cada objeto tem uma função dentro do software. E esses objetos são planejados e projetados pelos projetistas, por nós, programadores e projetistas de software. Então, pessoal, um projeto orientado a objeto é eu projetar um software que contém vários objetos dentro deles e cada um deles fazendo alguma coisa para atingir o objetivo do meu software. Agora, professor, como é que eu projeto esses objetos? Como é que eu imagino? Como é que eu sei quais são os objetos que eu vou ter dentro desse meu software? Por isso, pessoal, que existe a fase de análise. Lá na fase de análise orientada a objeto é que você vai descobrir quais os objetos que eu vou precisar ter dentro do meu software. Né? Como é que eu descubro quais vão ser esses objetos? Então tem todo um processo lá atrás que eu vou estudar, vou levantar, vou entrevistar, vou conversar e eu vou precisar desses objetos. Então, na realidade, pessoal, um projeto orientado a objeto é um software que representa um cenário real dentro do computador. Então eu vou construir um software dentro do meu do computador que vai representar um cenário de matrícula de uma instituição. E para representar aquele cenário real dentro de uma instituição, né, para me representar dentro do computador, eu preciso também representar as pessoas que estão envolvidas naquele processo. As coisas que estão envolvidas naquele processo. E estas coisas, nós lá na fase de análise chamamos de entidades. As entidades que vão compor todo este meu projeto. Então eu tenho entidade lá, por exemplo, que é o aluno, eu tenho a entidade que é a matrícula, eu tenho a entidade que é o boleto, eu tenho a entidade que é o funcionário que vai trabalhar, o funcionário. Então, entidades são todos aqueles substantivos, vamos falar assim, que compõem o meu cenário da vida real, a qual eu pretendo informatizar. Então eu tenho que representar todo aquele cenário aqui dentro. E para eu representar todo aquele cenário aqui dentro, existe um paradigma chamado paradigma orientado a objeto. Ou projeto ou programação orientada a objeto. É onde eu crio dentro do meu computador um cenário parecido com a vida real. Então, se lá existe uma entidade chamada aluno, ou seja, uma pessoa, uma entidade, algo que que é importante, relevante para o meu sistema, é o aluno. Então, este aluno tem que ser representado aqui dentro através de um objeto. Então, vai existir um objeto aluno aqui dentro. Se lá existe um objeto chamado boleto, né, é uma entidade, é algo, é um artefato que faz parte, que compõe o meu cenário. Então, aqui dentro eu vou ter que projetar um cara chamado boleto. Então, lá na análise eu consigo levantar tudo isso. Quando chega aqui na parte de projeto, aí eu vou pegar tudo aquilo ali, velho. Agora eu vou construir
um software orientado a objeto, baseado no que me deram. Então, isto é projetar orientado a objeto. É você projetar um software baseado no mundo real, num cenário real, tentando representar aquilo aqui dentro, guardadas as devidas proporções, né, pessoal? Então, nós vamos representar um cenário funcional aqui dentro, né? Baseado na tecnologia, no princípio da computação. Então, isto é um projeto orientado a objeto. Eu vou projetar um cenário do mundo real, mas eu vou usar um paradigma chamado objeto, onde cada objeto que eu projeto aqui faz referência a uma entidade, um objeto do meu mundo real, que compõe aquele contexto ao qual eu pretendo informatizar. Isto é projeto orientado a objeto. Beleza? Notebook de novo, dá uma olhada lá. Pessoal, eu só parei um pouquinho aqui para beber água, tá? Só dei essa paradinha. Então, isto é um projeto orientado ou um software orientado a objetos. Bom, para nós começarmos a entender e projetar um software orientado a objeto, então nós precisamos conhecer alguns artefatos, né? Alguma coisa, esses caras que compõem, né, o paradigma orientado a objeto. Bom, pessoal, é bem provável que vocês, lá na fase de análise, né, vocês já devem ter visto, né, como é que se faz, por exemplo, um diagrama de classe. Como é que eu uso o ML, como é que eu crio uma classe, como é que eu associo uma classe. Aí você fala, professor, mas nós vamos ver isso de novo aqui? Professor, nós já vimos o ML, nós já vimos como é que nós construímos diagrama de classe, nós já vimos como é que se faz essa associação. Pessoal, quando nós pensamos em análise, né, vocês já devem ter aprendido isso, a análise, toda a fase de análise, ela me diz o que é que eu devo fazer. O que é que eu devo fazer. Então, na fase de análise, é onde eu vou levantar os requisitos funcionais do meu sistema e até os não funcionais, né? Então, na fase de análise, eu levanto tudo aquilo que eu tenho que fazer. Já na fase de projeto, não é mais o que eu tenho que fazer, mas sim como eu tenho que fazer. Porque o que tem que ser feito foi levantado na fase de análise. Então, lá na fase de análise, eu já sei o que é que tem que ser feito. Então eu vou lá na fase de análise, pegar os documentos e artefatos que foram gerados na fase de análise, trazer para o meu departamento de projeto e dizer assim, bom, agora eu vou definir como se faz isso, como se vai construir isso, porque agora eu já sei o que tem que ser feito. Então nesta fase de projeto, pessoal, nós vamos ver sim o ML, diagrama de classe, mas agora voltado à fase de projeto. Como eu vou criar essas classes? Agora eu vou dar mais ênfase, por exemplo, nas associações, nas relações. Eu vou verificar realmente se eu preciso ter herança e de que maneira eu vou aplicar essa herança. E vou perceber se outros casos não vai substituir a herança, se vai ser melhor ou não. Multiplicidade, se eu vou ter, né? Que tipo de multiplicidade que eu vou ter? Enfim, todos os detalhes, parâmetros, tipo de parâmetro, nome de parâmetro, tipo de retorno de método, nome dos métodos. Então agora eu vou me ater, pessoal, a como se construir isso. Como é que eu vou projetar isso e entregar na mão de um programador para ele construir um projeto. E implementar, por exemplo, as classes do projeto. Tá? Deixa eu ver que chegou uma pergunta aqui de Canoas. Está perguntando assim, o aluno Mauro. Quais itens são importantes ao se fazer o contrato com o cliente de um projeto de desenvolvimento e implantação de sistema? Ó, pessoal, assim, eu não sei dizer para você, porque foge, primeiro que está fugindo um pouco o escopo da nossa aula, mas não significa que não é importante, tá? Eu acho que isso você vai entender melhor. Eu não, né, nessa parte de empreendedorismo, né, o lado comercial. Está bem fora da área técnica, mas aí depende de 1,5 milhão de coisas. Cada contrato, cada coisa que você vai fazer, cada sistema, cada software que você faz é um software completamente diferente, né? Mas aí o correto é você buscar informações da parte comercial, né? Seria o mais correto. Quer dizer, quais itens importantes, por exemplo, num contrato, infelizmente eu não sei dizer para você, tá? Se é o que eu entendi, tá bom?
Ok, ô Mauro? Bom, continuando então, vamos para lá. Bom, quando nós falamos de projeto orientado a objeto, então estes daí são alguns artefatos que nós precisamos conhecer muito bem, que nós precisamos entender muito bem. Então, dentro do paradigma orientado a objeto, esses termos aqui a gente vai usar e tem que saber muito bem o que significa cada um deles. Então nós temos aí classes, são artefatos da programação orientada a objeto, né, que vão gerar objetos que representam entidades do mundo real. Cada objeto vão possuir métodos que representam seus comportamentos, como cada um vai agir. Atributos definem as características de cada objeto. E o encapsulamento, a proteção dos dados, das informações contidas dentro de um objeto. Calma, pessoal, que a gente vai ver com mais calma cada um deles. Mas só para a gente ter uma ideia de tudo isso. Tá? Então, vamos começar por classe. Por quê? Classe digamos assim, a parte mais, digamos, central da programação orientada a objeto. Se você não souber o que é uma classe, você não consegue programar orientado a objeto, porque nós vamos nos basear sempre em classe. Bom, o que é uma classe? Quando nós falamos em classe, né, independente da computação, independente da informática, quando nós falamos de classe ou de classificação, estamos querendo separar um conjunto de coisas semelhantes e agrupadas numa classificação. Basicamente é isso. Então, quando eu falo que existe classificações de seres vivos, né? Classificação, por exemplo, de os seres, por exemplo, carnívoros, um exemplo, né? Classificação de insetos, classificação de... Enfim, quando eu uso esse termo de classificação, eu estou reunindo entidades, elementos, pessoas ou coisas que possuem características semelhantes. Então, quando nós falamos de classes na orientação objeto, eu tenho que pensar da mesma forma. Eu vou reunir características gerais de um determinado elemento que eu preciso representar do meu mundo real. Então, quando nós falamos de classes, agora dentro do conceito de programação de software, né, do paradigma orientado a objeto, eu estou dizendo que é o projeto de um objeto. Então, quando eu começo a projetar um sistema orientado a objeto, na realidade, uma das coisas que eu faço é projetar os objetos. E o resultado de um projeto, de um objeto, chama-se classes. Bom, professor, explica melhor. Quando nós vamos construir, ou quando nós vamos fazer um bolo, né? Tá aí um bolo de chocolate, muito gostoso, por sinal, né? Quando você vai preparar um bolo, você não tem como construir um bolo se você não tiver a referência de como construir esse bolo. Eu não tenho como fazer um bolo se eu não sei quais são os ingredientes e quais são os processos de manipulação desses ingredientes para fazer um bolo. Então eu preciso de uma receita de um bolo, onde nesta receita de bolo eu tenho lá definido todos os ingredientes necessários para se construir um bolo. Eu tenho todos os passos definidos de como eu devo proceder para manipular aqueles ingredientes e aí então eu ter um bolo para eu comer. Então, quando nós falamos em projetar um software orientado a objeto, eu tenho que projetar classes. Cada classe serve para criar grupos de objetos. Por exemplo, se eu tenho uma receita de um bolo de chocolate, qual é a chance dessa receita de bolo de chocolate dar como resultado um bolo de morango? Nenhuma, né? A não ser que o orelhudo que vai fazer o bolo erra, lê a receita errada e faz um bolo de morango. Mas a chance de eu fazer um bolo de morango usando a receita de bolo de chocolate é muito baixa, é zero. Né? Considerando que é um ser humano que vai fazer, existe a falha. Mas a possibilidade de se criar um bolo de chocolate baseado numa receita de bolo de morango, ela é quase nula. Por quê?
Porque é baseando nessa receita que eu vou juntar esses ingredientes, manipular esses ingredientes de acordo com o modo da receita, de acordo com a maneira como a receita pede para se manipular. Eu vou atender todos os requisitos que a receita está pedindo, o tempo de forno, e aí então eu vou chegar ao ponto de ter um bolo. Então, pessoal, quando nós falamos em programação orientada a objeto, dentro da programação orientada a objeto, a receita é a classe. O objeto é o produto gerado a partir da receita. No caso, o bolo. Então, quando falamos em programação orientada a objeto, para se ter objeto, eu preciso ter classes. Eu não tenho como construir um sistema orientado a objeto, né, um projeto, um software orientado a objeto, se eu não planejar, se eu não projetar, se eu não construir classes. Porque só se consegue criar objetos dentro de um sistema orientado a objeto se existir uma classe como referência para que este objeto seja criado. Então o computador ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ler a receita, entender como você quer que crie aquele objeto, e aí então ele vai e cria este objeto de acordo como foi projetado na classe. E aí então eu tenho um objeto. Então, pessoal, na vida real eu como o bolo e não a receita. Da mesma forma, em softwares, em projetos, em programas orientados a objeto, o que funciona são os objetos. O que faz com que um software funcione são os objetos e não a classe. A classe serve apenas para eu criar os objetos e pôr esses objetos para funcionar. Uma vez isto pronto, a classe teoricamente não serve para mais nada, porque eu já criei o objeto a partir dele. Se esse objeto foi mal criado, é porque eu projetei mal projetado a minha classe. Se faltou um pouco de açúcar, se faltou um pouco de cobertura, eu mudei a característica, eu mudei a intensidade do bolo, mas eu não mudei o bolo. Então, eu posso fazer um bolo com, por exemplo, aqui nessa receita está falando assim para mim, 1 xícara de açúcar. Eu posso fazer um bolo com 2 xícaras de açúcar, porém, continuará sendo um bolo de chocolate, porém mais doce. Eu poderia fazer um bolo aqui, está pedindo, por exemplo, 2 xícaras de farinha de trigo. Eu poderia fazer com 1. Continuaria sendo um bolo de chocolate, porém menor. Então, eu vou ter objetos distintos, mas sempre da mesma classe. Porque os atributos de uma classe é que determina a característica do objeto. Então, se o atributo lá, farinha de trigo, no atributo farinha de trigo, eu mudar de 2 para 1, eu vou ter um bolo de chocolate com um tamanho menor. Então, eu mudei a característica, eu mudei o objeto, mas ele ainda continua sendo um bolo de chocolate. Então, dentro de um programa, de um projeto orientado a objeto, eu posso ter vários objetos criados da mesma classe. Isso é muito comum. No entanto, todos eles vão ter a mesma função. Bolo de chocolate, ponto final. Então, é assim que funciona quando vamos projetar um software orientado a objeto. Eu preciso projetar este cara aqui, ó. Este cara é que eu preciso projetar. A minha classe. Este cara sendo muito bem projetado, eu vou ter um objeto que vai fazer exatamente o que eu pedi. Se eu errar no projeto da classe, o meu objeto não funciona. Professor, mas e tem como eu programar orientado a objeto sem criar a classe? Sem chance, pessoal. Sem chance. Não existe possibilidade alguma de você programar orientado a objeto sem ter uma classe, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, é necessário projetar uma classe. Bom, como é que se projeta uma classe? Né? Bom, uma classe... Então, tá aí uma definição de classe, tá? Para vocês, podem ler enquanto eu falo lá. Então, uma classe, ela é projetada baseado naquilo que foi levantado lá atrás na fase de análise. Então, na minha fase de análise, eu preciso levantar todas as entidades, como eu disse no começo, né? Todas as entidades que vão compor o meu cenário dentro do meu sistema, que vão compor o meu projeto. Né? Depois que eu
Identifiquei essas entidades, eu vou verificar quais delas poderão ou não ser classes, né? E são estas entidades que vão definir para mim os objetos propriamente dito na minha classe, do meu sistema. Beleza? Deixa eu responder uma pergunta aqui. Uruguaiana está perguntando, professor, neste exemplo, os itens da receita seriam tratados como atributos? Perfeito, eu ia chegar lá, mas perfeito. O que são os atributos? São os ingredientes da receita. Então, os atributos de uma classe, né, traçando um paralelo com a receita do bolo, os ingredientes que vão compor o bolo são os atributos. E lá onde está escrito assim, modo de preparar, são os métodos. Então, o que acontece? Os atributos são que definem as características do objeto, ou a característica do bolo, né? Então, se eu tenho um item lá chamado, um atributo chamado sabor, e lá está escrito chocolate, então aquilo ali está determinando a característica do meu objeto. Então vai ser um bolo de chocolate, né? Então os atributos determinam as características do meu objeto. Já o modo de preparar da receita é a maneira como você tem que manipular aqueles atributos da receita. De que maneira você vai manipular aquilo para ter um objeto. Então, da mesma forma, na classe, o método, traçando um paralelo com a receita, é o modo de preparar um objeto. Né? Mais especificamente, os métodos de um objeto, de uma classe, é o que define como esse objeto vai se comportar, como é que ele vai ser feito, como que ele vai manipular os dados que estão dentro dele. Então, a associação é essa mesmo. Deixa eu ver quem perguntou aqui, não está o nome lá, de Uruguaiana. Então, é exatamente isso. Os ingredientes da minha receita é o mesmo que os atributos da minha classe. O modo de preparar o bolo é o mesmo que os métodos que vão conter na minha classe. Esta é a associação que nós temos entre uma classe e um objeto. Beleza? O raciocínio é esse mesmo, tá? Então vamos continuar aqui. Olha lá. Então eu tenho um exemplo, né? O meu bolo de chocolate, eu tenho lá os ingredientes que determinam as características deste bolo. Então, um dos atributos desta receita é lá, chocolate em pó. Se esse atributo existe, chamado chocolate em pó, ele já está determinando a característica do meu objeto, que vai ser de chocolate. Então, se tivesse no lugar desse atributo aqui, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, deixa eu ver se eu aumentar aqui para vocês. Espera aí. Não sei se dá para ver aí. Espera aí. Deixa eu ver. Então tá mais ou menos aqui, ó. Se dá para ver aí, né? Então nessa receita de bolo tá aqui, ó. Farinha de trigo, açúcar, leite, chocolate em pó, fermento em pó e ovos. Um dos atributos que está aqui, né, é chocolate em pó. Então este atributo está determinando a característica do meu objeto. Quer dizer, eu já sei do que vai ser esse objeto. Então a característica desse objeto vai ser um bolo de chocolate. Não necessariamente um único atributo que determina isso. Tá? Eu estou dando um exemplo do caso da receita, né, de bolo. Mas os atributos representam, eles indicam, eles definem as características de um objeto. Né? E que se eu tratasse isso comparando com uma classe, isso daqui seriam os atributos da classe. E aqui embaixo, ó, eu tenho o modo de preparar. Então ele está falando assim, ó, bata as claras em neve, acrescente a gema, blá, 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 blá. Né? Untar um tabuleiro e colocar para assar por aproximadamente 40 minutos em forno médio. Enquanto o bolo assa, faça a cobertura, tal, tal. Jogue quente sobre o bolo já assado e é só saborear. Então veja bem, esta parte aqui, né? Deixa eu só diminuir aqui, né? Esta parte aqui, opa, deixa eu só pegar aqui. Então essa partezinha toda aqui, ó, né? É associado à classe sendo os métodos. Porque isso daqui determina como eu devo me comportar para manipular esses dados que tem ali, ó. Como eu devo fazer para manipular esses caras aqui? Então, os métodos de uma classe, na realidade, define como ela vai se comportar ou como ela vai manipular os dados que ela carrega. Então, pessoal, uma informação, uma característica importante é assim, toda a classe ela é responsável pelos dados que ela carrega, ou seja, pelos atributos que ela tem.
Dentro dos atributos tem os valores. Então, ela é responsável por esses valores. Então, somente ela pode manipular esses dados. Né? E aí entra aquilo que nós vamos ver depois, que é o encapsulamento. Somente ela tem acesso e sabe manipular os dados. Então, os métodos são ações, né? São tarefas, são atividades que uma classe faz com base nos atributos que ela tem. Beleza? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. O encapsulamento nessa história do bolo poderia ser qual parte? Então, vamos lá. O encapsulamento, na realidade, é uma... Nós vamos falar mais sobre isso, mas o encapsulamento significa você esconder de alguém como fazer tal coisa, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Então, por exemplo, para a gente ter uma ideia por exemplo, de encapsular, eu não preciso, por exemplo, saber como é que foi feito o chocolate em pó. Eu não preciso saber como é que foi feito o chocolate em pó para eu usar ele. Eu uso e acabou. Então está encapsulado ali um monte de coisas para chegar até ser chocolate em pó. Então eu não preciso saber como é que foi feito o chocolate em pó. Eu não preciso saber que momento pôs açúcar, que momento fez isso. Eu não preciso saber. Está tudo encapsulado ali, ou seja, está tudo protegido como foi feito aquilo. E alguém me deu para me usar. Né? Então, encapsulamento quer dizer, eu não preciso saber como está ou como foi feito tal coisa para eu poder usar. Nós vamos ver isso daí. Então, quando eu falo encapsular, é esconder, por exemplo, do meu objeto, como as coisas funcionam. Né? Regras de negócio, como é que as regras funcionam. Eu não preciso deixar explícito isso para quem for usar o meu objeto. Eu vou esconder de uma maneira encapsulada. Como ele vai manipular, como o meu objeto vai manipular esses dados, quem for usar o objeto não precisa saber. Né? Por exemplo, um exemplo bem simples desse por exemplo, quando eu vou pegar a batedeira de bolo, que eu vou mexer tudo isso, eu aperto o botão liga. Quando eu aperto o botão liga, vai girar um motor aqui, que vai girar assim, gira aquele negócio para cá e acende a luz. Não importa para mim como funciona, como é que foi feito tudo aquilo ali. Tudo aquilo está encapsulado, tudo aquilo está protegido. Basta eu acionar um botão e tudo aquilo funciona. Então encapsulamento é o cara que fez a batedeira de bolo, escondeu de mim, não precisou dizer para mim como tudo isso por trás funciona para eu ligar uma batedeira de bolo. Então, quando nós falamos em encapsulamento, nós estamos escondendo toda a regra de negócio, tudo como é feito, e simplesmente dou uma interface para você usar, no caso o botão. Né? Então, o encapsulamento é algo nesse sentido. Né? Beleza? Bom, então vamos lá, continuando. Então, pessoal, a nossa classe, ela sempre vai ser desta maneira. Eu vou ter atributos e vou ter métodos. Os atributos de uma classe definem como as características dessa classe. E os métodos definem como ela vai se comportar manipulando aqueles atributos. Ok? Então sempre ele vai ter a classe basicamente dividida nessas duas partes. Atributos e métodos. Atributos são os dados que a minha classe vai ter. Métodos é como ela vai manipular esses dados que ela carrega. Professor, mas é complicado, como é que eu vou saber? Né? Como que eu vou saber, sei lá, primeiro como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou saber como que atributo vai ter uma classe? Como é que eu vou saber o que ela vai fazer com aqueles atributos? Aí, pessoal, nunca esqueçam disso, que o tio vai falar. Quando você constrói um software, você tem que entender, e é preciso entender isso, que existe aquele danado do ciclo de vida do software. Nós estamos falando de uma fase desse ciclo, que é a fase de projeto. Significa que está chegando para você, né, um conjunto de documentos que vai servir desse subsídio para você construir, para você projetar o software. Então, você fala, professor, mas não entendi. Então, lá na fase de análise, o professor Perini vai falar, o professor Marcos vai falar, o professor Poliana vai falar. Ó, o professor Marcos está aqui, ó. Não vai falar mesmo, professor Marcos? Vai, ele falou que vai falar, está aqui. Então ele vai falar para você todo aquele processo lá atrás, como é que gerou a análise, como é que eu levantei aquelas entidades, os requisitos, como é que nasceu tudo isso.
vai chegar um monte de documento para a fase de projeto. Aí na fase de projeto eu vou ler aquilo, pô, lá o professor Marcos falou lá na fase de análise, levantamento de requisitos, as entidades, que vai ter uma entidade chamada pessoa. Beleza, vai ter uma entidade pessoa. E que todas as pessoas vão ter nome, endereço, telefone, CPF, RG, endereço, né? Então ele está dizendo que essa entidade vai ter isso. Beleza. E ele vai dizer também que essa entidade precisa ser gravada no banco. Precisa ter esses dados gravados no banco. Eu preciso também ter recursos para ler os dados dela de volta. Preciso ter recursos, mecanismo para alterar os dados, o endereço desse cara por alguma razão, né? Então já está vindo da fase de análise aquele documento. Aí você, projetista, que está estudando na Unopar, naturalmente, já vai saber que aquilo ali vai virar uma classe, irmão. Vai virar uma classe. Então você vai pegar aquele documento e falar, isso aqui vai virar uma classe. Então eu já sei que os atributos que ele disse que uma pessoa tem que ter, como nome, endereço, telefone, ele não vai escrever lá que é um atributo. Vai vir na fase de análise uma classe, lá na fase de análise. Eu vou refinar isso. Então eu vou criar lá os meus atributos. E ele vai dizer também que esses atributos precisam ser gravados em banco, tem que ter um mecanismo para alterar e apagar. Então essa classe tem que ter um mecanismo para fazer isso também. Então, eu não vou simplesmente tirar ela do nada. Na fase do projeto, eu preciso ter esse subsídio. Eu vou chegar nesse ponto, porque lá de trás já está vindo. Professor, mas como é que faz isso? Aí vão ter que cobrar da professora Poliana, que eu acho que é, né? Então eu vou acabar com os professores aqui, né? Lá na fase, lá atrás, a fase de análise, tem que vir trazendo isso pra gente. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu molhar a goela aqui. Beleza. E tá aí. O que é um objeto? Nossa, fui beber água aqui, caiu até dentro do zóio. Bom, deixa eu ver se não passei. Rapaz, tá aqui. O que é um objeto, então, professor? Bom, tá aí o que é um objeto, né? Então, assim, um objeto, a gente diz assim, resumindo, é a instância de uma classe. Professor, o que quer dizer uma instância? Bom, a instância é o mesmo que assar o bolo. Instância, você pode colocar ali, né? Vamos usar como sinônimo, é a criação de um objeto. Instância é criar um objeto a partir de uma classe. Isto é instância. Então a gente vai usar, né? Vocês vão ouvir muito isso. Mano, instancia o objeto X. Bom, eu sei que para instanciar um determinado objeto, eu preciso ter uma classe. Logo, instância de um objeto é instanciar uma classe. Quer dizer, criar um objeto a partir de uma classe. Por quê? O objeto em si é o que vai funcionar dentro do meu sistema. Não é a classe. Não é a classe que funciona. Não é a classe que vai mover o meu sistema. Não é a classe o executável do meu projeto. É o objeto. O objeto é que vai fazer as coisas funcionar. Então, o objeto é como o bolo. Eu como o bolo, eu não como a classe. Eu não como a receita. Então, a receita diz como eu devo construir um bolo. A classe diz como eu devo construir um objeto. E o ato de construir um objeto chama-se instanciar um objeto. Ok? Então, instanciar um objeto é o ato de construir, criar um objeto a partir de uma classe. Pessoal, não tem como criar um objeto se não for a partir de uma classe. Tá? Estou bebendo aguinha aqui. Beleza? Então, isto é um objeto. É a instância de uma classe. Cara, eu estou bebendo água e está espirrando na minha cara. Tem um copo aqui que está espirrando água aqui. Beleza. Tranquilo? Bom, agora nós vamos falar, deixa eu pular para frente que eu vou falar de atributo primeiro, tá? Bom, o que são atributos? Atributos são dados, vamos falar assim, né? Vocês podem ler aí, né? Vou usar os meus termos aqui de maneira didática. Atributos são os digamos assim, o que define as características da minha classe. Então eu vou usar assim o mais didático possível. Então, atributos são os dados de uma classe. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho então uma classe pessoa, né? Para representar uma pessoa do mundo real dentro do meu sistema, eu preciso criar então uma classe pessoa. Naturalmente que esta classe no mundo real, ou este elemento, ou esta pessoa do mundo real, tem, digamos assim,
eu vou chamar de atributos. O que são atributos, por exemplo? Quais são os atributos do professor Márcio? Sei lá, ele tem nome, tem endereço, tem telefone, né? Mas esses atributos, né, são dados ou informações, ou dados que definem uma classe que representa uma pessoa. Por quê? Toda a pessoa tem nome, tem onde mora, normalmente telefone, tem uma data de nascimento, né? Então são atributos que eu tenho, ou dados que compõem a minha pessoa, né? Então, por exemplo, para eu representar uma pessoa dentro do computador, eu vou criar uma classe com atributos que representem essa pessoa. Por exemplo, nome. Então, dentro da minha classe, eu vou ter que ter nome, para em algum momento eu digitar, preencher o meu nome lá dentro da classe. Eu vou ter que ter lá, por exemplo, o endereço, um atributo chamado endereço dentro da minha classe, porque em algum momento eu vou digitar o meu endereço lá dentro. Data de nascimento, né, telefone, CPF, RG e tudo mais que naquele cenário seja relevante para representar uma pessoa. Por exemplo, professor, mas uma pessoa tem cor da cutis, tem cor da pele, do olho, tem tamanho do nariz, tem, sei lá. Mas estes atributos são relevantes para ser armazenado naquele cenário específico? Professor, para o cara fazer matrícula, precisa saber a cor do olho? Ah, não, né, meu? Fazer matrícula num curso aqui, qual a cor do seu olho? Aí, o que interessa? Então, esse é um dado que não é relevante para eu representar aquela pessoa aqui dentro. Apesar de que para eu representar essa pessoa, eu teria muito mais atributos para representar uma pessoa do mundo real aqui dentro. Mas naquele cenário, naquela situação a que eu me proponho a informatizar e criar um software, estes são os dados de uma pessoa. Então, os atributos de uma classe são utilizados para armazenar dados referentes àquela entidade ou àquele objeto do mundo real. Esta é a função dos atributos. Então chamamos de atributos de classe. Os dados que aquela classe vai ter, vai carregar, vai ser responsável por isso. E aí, em alguns casos, chama-se também de campos da classe, né? O campo da classe, variável da classe, tem outros nomes. Mas o mais usado são atributos de classe. São os dados que aquela classe carrega, que ela representa, os dados a qual ela é responsável em manipular. Tudo bem? Agora sim, métodos, que eu só inverti aqui, né? Olha para cá, para o meu notebook. Método, o que são métodos? É isso aí, ó. É uma função, blá, 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 tá aí as definições. Bom, então na realidade, resumindo, métodos são comportamentos que uma determinada classe tem dentro do meu sistema orientado a objeto. Eu disse que cada objeto é parecido com aqueles elementos, aqueles funcionários de dentro de uma empresa. Então eu disse que cada funcionário dentro de uma empresa tem uma função específica e ele desempenha aquela função. O que determina as funções de um objeto são os seus métodos. Então, se você quer saber o que um método faz, leia os métodos que ele tem. Se você quer saber o que é que essa classe representa, leia os atributos dela. Então, os métodos são ações, são comportamentos que os objetos têm. Então, como assim, professor? Comportamento que um objeto tem. Por exemplo, vamos então dizer que eu criei uma classe chamada impressora, né? E essa impressora tem os seus atributos, sei lá, endereço IP, né? Se ela é já de tinta, se ela é laser, enfim. E ela também tem comportamentos, ou seja, funções. Qual é a função desta classe dentro do meu sistema? A classe, por exemplo, impressora dentro do meu sistema é gerenciar e imprimir tudo que tiver dentro do meu sistema. Então, tudo que for relativo à impressão, relatórios, boletos, tudo que for relativo à impressão
que vai para a impressora, a minha classe impressora é que é responsável em fazer. Então ela tem um comportamento. A função dela é receber o que alguém manda para ela e ela envia para a impressora. Esta é a única função que ela tem. E ponto final. Recebe e envia para a impressora. Então ela tem um comportamento. Ela tem um atributo chamado documento e um método chamado imprimir. Quando eu falo para ela imprimir, ela pega o documento que está no atributo dela e imprime. Esta é a função da minha classe. Que quando eu crio este objeto, ele passa a ter esta função. Então os métodos determinam isso. O comportamento do objeto. Como esse objeto vai trabalhar, o que é que ele vai fazer e de que maneira ele vai fazer isso. Então, métodos são tarefas, são funções, são atividades que um objeto vai desempenhar dentro do meu sistema orientado a objeto. Né? Assim como nós temos, nós vimos lá dentro da empresa cada um tendo a sua função, né? Aqui dentro do meu sistema que associado lá seria a minha empresa, aqui dentro do meu sistema, o meu objeto também vai ter funções. E o que determina essas funções no objeto são os métodos que são declarados dentro dele. Professor, mas como é que eu vou saber quais são os métodos que uma classe vai ter? Bom, da mesma forma que você identificou os atributos com o subsídio que veio da análise, né, das fases anteriores, você também vai chegar a essa conclusão. Né? Só que muitas vezes esses métodos vão ser definidos de uma maneira mais próxima à programação do que alguém lá na análise definiu. Por exemplo, alguém lá na fase de análise definiu que a classe impressora vai ter um método imprimir. Mas não está dizendo como que vai imprimir, quais são os parâmetros que recebe, quais parâmetros que devolve, o nome específico do método, não está dizendo nada. Está muito longe da programação. Tem mais uma fase no meio até chegar na programação. Está longe lá. Quando chega para cá, agora a programação está aqui do meu lado. Então eu vou projetar de uma maneira bem próxima da programação. Então aqui eu vou ver melhor quais são as nomenclaturas para dar nome de métodos, que existem padrões para isso. Né? Você pode definir padrões de projeto para você definir, por exemplo, como que vai ser o nome, a nomenclatura de todos os métodos de classe. Quais são os parâmetros de entrada que eu vou utilizar. Quais são os parâmetros de saída, se vai ter ou não. Né? Então aqui você está mais perto da programação. Então aqui eu vou trabalhar projetando mais pensando já na programação. Então aqui, e às vezes até são criados outros métodos auxiliares que vão ajudar no desenvolvimento desse comportamento. Mas a função dele está definida ali pelo método, imprimir. Se ele criou mais um método auxiliar lá, para verificar se a impressora está ligada, faz isso, são métodos auxiliares que são criados no desenvolvimento, né, para auxiliar a programação. Mas a função dele está declarado lá, imprimir, por exemplo. Então a função desse objeto é esse. Tá? Então a função de um método é definir como o objeto vai manipular os dados que ele está carregando. E qual é a maneira e de que maneira ele vai se comportar dentro do sistema orientado a objeto. É o comportamento dele dentro dessa sociedade chamada sistema orientado a objeto. Beleza? Próximo lá. Vamos lá. Opa, esse é o atributo que eu já falei. Opa, aqui. Encapsulamento. Mais um golinho d'água, peraí. Bom, o encapsulamento, então tá aí, né? Uma definição. É complicado você usar uma definição de encapsulamento, né? Encapsulamento é a técnica que faz com que detalhes internos, tá lá, né? Isso é explicado de uma forma bem técnica. Quando nós falamos em encapsulamento, né? Eu já adiantei para vocês alguma coisa aí. Então, o encapsulamento é quando eu quero esconder como um método funciona. Eu quero esconder os dados que uma classe manipula. Então, nós vamos aprender que quando nós formos criar classes e manipular, nós vamos perceber que essas classes possuem escopos de visibilidade nos seus atributos. Então vai ter atributos, por exemplo, privados e atributos públicos, que vamos ver, vocês já devem ter visto isso também, né? Então os atributos privados são atributos que somente métodos internos, né, os métodos da classe, podem enxergar e manipular esses atributos. Né? Porque eles estão privados, ou seja, somente atributos que estão
métodos que estão dentro da classe que vão ter acesso para a manipulação desses dados. Então, tudo que estiver fora do objeto, ou seja, se o meu formulário, por exemplo, eu tenho um formulário de cadastro de cliente, lá instanciei um objeto pessoa, o meu formulário não consegue acessar diretamente os dados que estão dentro da classe. O meu formulário não consegue ler diretamente os dados que estão dentro da classe. O meu formulário não consegue enxergar o código, os ifs da vida que eu coloquei dentro do método salvar da minha classe. Por quê? Está tudo encapsulado. Ele simplesmente chama o método e o método acontece sem ele precisar saber como este método está funcionando. Então, quando nós falamos em encapsular, né, as informações ou regras de negócio, significa ocultar de quem vai usar o objeto as regras de negócio. Eu simplesmente coloco uma interface, quer dizer, um método que ele vai chamar, vai me passar um parâmetro e a classe faz todo o resto. Um exemplo claro disso, por exemplo, se eu tivesse uma classe, né? Se eu tivesse uma classe, por exemplo, que tivesse lá o cliente, nome, endereço, telefone, e um desses atributos fosse o CPF, né? E na minha classe, pessoa, por exemplo, tem um atributo CPF, e no momento que a minha classe vai salvar esses dados no banco, ela fala, opa, deixa eu ver se o cara que colocou o CPF lá, se o CPF está ok. Então eu vou submeter o CPF que o cara me deu, que está no atributo private da classe, eu, método interno, vou pegar aquele CPF, vou aplicar o algoritmo de validação do CPF e verifico se ele está ok ou não. Se está ok, vai para o banco. Se não está, eu vou devolver uma crítica falando, meu, teu CPF é inválido. Agora, esta regra que está dentro da minha classe, o formulário não enxerga. Ele não precisa saber como é que eu faço isso, basta ele saber que se eu colocar o CPF lá, ela vai saber se está certo ou não. Ponto final. Por quê? Porque toda a regra de validação do CPF está encapsulada dentro da classe. Está dentro da classe, protegida, ninguém muda. Ninguém altera, ninguém vê, somente a classe, porque ela é a responsável em fazer isso. Então o encapsulamento é isso, é proteger tudo aquilo que eu construo dentro da classe. Né? Porque senão não tinha muito razão de você construir programa orientado a objeto. Você protege os dados e aqueles dados estão protegidos. Somente a classe tem acesso através de métodos que você dispara aquele processo. Mas eu não posso alterar aquele processo. Eu não tenho como alterar porque ele está protegido. Nem aquele processo, nem aqueles dados que estão dentro dos atributos da minha classe. Aí você fala, professor, mas espera aí, você falou que os atributos são privados, são privates, ninguém acessa. Espera aí. Mas então como é que o cara vai gravar um dado lá dentro? Aí nós vamos entender que existem técnicas para eu criar métodos de acesso e métodos para manipular esses dados. Espera aí, professor, mas não dá na mesma então? Não, não dá na mesma. O conceito é que eu bato aqui e aqui vai lá ver. Ele vê para mim, devolve aqui e eu devolvo lá. Então tem um cara aqui no meio. Né? Se eu por alguma razão mudei alguma coisa aqui, esse cara não está nem sabendo, ele pede de novo, mas eu sei que mudei, não é mais lá, é aqui, então eu vou pegar daqui, né? Então, quem está pedindo as informações para a classe, não, ele não quer saber se o dado está aqui, se está no banco de dados, se está no web service, se está no banco de dados no Japão, não importa, está tudo encapsulado a regra. Ele pede aqui, a classe devolve para ele, é o que interessa. Então, esse ato, esse processo de encapsular significa proteger, esconder, ocultar todo o funcionamento e todo o dado, os dados que a classe carrega. Porque toda a classe é responsável pelos atributos ou pelos dados, pelas informações que ela carrega. Então, imagina você sendo responsável em carregar 30 mil reais no bolso para ir depositar lá no banco do seu patrão. Você é responsável por isso, ninguém mais. Então você vai tomar todo o cuidado possível para cuidar daquela informação até ela chegar no destino dela. Ninguém mais é responsável. Então, por exemplo, se alguém vir te pedir, o patrão mandou você me dar 50 desse dinheiro aí, você não vai deixar ele enfiar a mão no teu bolso, pega aí, 50. Não, porque ele pode pegar algo que não é dele, pode pegar mais ou pode pegar menos. Então você vai lá, pega e devolve para ele, porque você é responsável pelas informações que você está carregando. A classe é a mesma coisa. Então ela protege as regras, protege as informações e ela fornece serviço para acessar isso, através de métodos. Então encapsulamento é isso, é proteger
tudo que tem dentro da classe e a gente cria aí métodos de acesso a essas informações e a esses atributos. Beleza, pessoal? Bom, terminou o nosso tempo, né? Acabou o nosso tempo aí? Essa foi a nossa primeira aula de projeto orientado a objeto. Então a gente fez um overview aí um pouco, né? Revisou um pouco dos princípios da UML, né? Da parte de diagrama de classe, principalmente. E daqui para frente nós vamos evoluindo. Vamos falar um pouco mais sobre programação orientada a objeto, vamos falar mais sobre arquitetura, padrões de projeto e mais algumas informações que compõem toda essa fase de projeto. Beleza, pessoal? Então um grande abraço a todos vocês e até a semana... Ah, uma coisinha, antes de eu dar um tchauzinho para vocês. A terceira aula, a última aula, aliás, né, que eu pretendo mostrar para vocês, implementar alguma coisa, mostrar na parte prática alguma coisa da parte de arquitetura e tal, né, vai ser gravada e vai ser apresentada na terceira aula, junto, né? Então pediram para avisar para vocês que essa aula vai ser gravada e vai ser apresentada, acho que na terceira aula, né? Que seria a penúltima aula da disciplina. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês e um bom final de semana. Tchau, tchau.